Boa noite a todos. É sempre um grande prazer vir a essa casa. A doutrinária dessa noite nós vamos falar sobre gestação, maternidade e paternidade. No Livro dos Espíritos, na questão 203, é feita a seguinte pergunta: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou limitam-se a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem acrescentar a vida moral? E o que nos respondem? Dão-lhes apenas a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Quando eu li essa primeira questão sobre o assunto da noite, eu fiquei pensando, Às vezes nós encontramos pais com tanto desejo de ter os filhos consanguíneos, vendo nisso a maior importância de suas vidas. Claro que é importante, faz parte da nossa natureza até o criar e procriar, Porém, ser pai, ser mãe, vai muito além das questões consanguíneas e de se gerar um filho. Eu já ouvi de algumas pessoas aquela preocupação de, se não nascer parecido comigo, de pegar uma criança adotada e que vai ter outros costumes, outras manias, vai ser muito diferente de nós. Não, meu filho terá que ser gerado ou por mim, mulher, ou pela minha mulher, pela minha companheira, para que tenha as minhas características. Pois bem, a questão nos diz que nós só damos aos nossos filhos gerados a carne, o sangue, porém a alma que encarna naquele corpo, que dá ânimo àquele corpo, ela já existe há muito tempo. Ela nunca foi e nunca será nossa. Ela estará naquela encarnação em nossos filhos, que podem vir muito semelhantes a nós, nos costumes, nos desejos, nas atitudes, como podem vir completamente diferente a nós. Tanto às vezes na fisionomia, que muitos ficam buscando lá no vô, bisavô, alguma semelhança, como e principalmente na questão moral. E por quê? Porque muitas vezes nós precisamos, em determinada vida, encarnar com aqueles com os quais precisamos nos doar, aceitar, entender, acolher, porque com certeza nós em algum momento já o rejeitamos ou fomos rejeitados por eles, enfim, temos com certeza alguma dívida a acertar. E por isso que muitas vezes se encontram, famílias em que os pais são maravilhosos, pessoas de boa índole, pessoas humildes, trabalhadoras, honestas, amorosas para com seus filhos. E aí, de repente, 1 ou 2, de 4, quem sabe, buscam um caminho totalmente contrário àquele que os pais
tanto desejaram e fizeram e deram uma oportunidade para que acontecesse. Erro dos pais? Não, meus irmãos. Se realmente eles se dedicaram ao desenvolvimento daquele ser, se deram todo o amor que poderiam dar, aí foi aquele espírito que não quis mudar, que não quis aceitar aquele amor. Então vai ser uma experiência dele, né? Vai ser uma conquista ou não desse outro espírito. Como nós sabemos que é de cada um de nós, né? Na trilha da vida encarnada. Para confirmar o que eu digo, a questão 207 do nosso Livro dos Espíritos, que fala sobre semelhanças físicas e morais, diz assim, primeiro o questionamento é o seguinte: os pais transmitem muitas vezes a seus filhos a semelhança física. Eles também lhes transmitem alguma semelhança moral? Não, uma vez que têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas a consanguinidade. Quer dizer, confirmo o que eu acabei de explicar, né? Na verdade, a afeição, a empatia, né, que nós vamos sentir para com aqueles que convivemos e principalmente para com os nossos familiares, ela advém já de algumas convivências e das semelhanças morais que adquirimos. Mas, via de regra, as nossas relações familiares, elas se encontram com aqueles que nós não temos tanta simpatia e tanta semelhança e que necessitamos recolher para o nosso colo, para o nosso amor, para o nosso respeito, para a nossa aceitação. E é claro que no vínculo familiar, sempre tudo se torna um pouco mais fácil, né? É mais fácil uma mãe dizer assim, não, eu não concordo em nada com o que meu filho faz, mas é meu filho. Eu amo. Se assim não fosse, né, as filas nas penitenciárias não teriam tantas mães. Mesmo sabendo dos erros dos seus filhos, elas vão lá, rezam por eles, dão seu colo, pedem-lhes a mudança, porque a família nos dá essa sensação de maior dedicação, né? Eu vou me dedicar mais, eu vou me esforçar mais, porque é meu filho, porque é minha filha, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu marido, porque é minha esposa, porque é minha companheira, meu companheiro. Não é assim? Então, é muito necessário que nós tenhamos esse entendimento para podermos entender a nossa relação familiar e também aumentar os nossos laços de afetividades gestacional, maternal e paternal. De onde vêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre os pais e filhos? Questão 207, e os espíritos nos respondem: são espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. Foi o que eu falei. O espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? Há uma influência muito grande quando já dissemos: os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros,
Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa e, se falharem, serão culpados. Alguns podem pensar assim: poxa vida, mas como falhar, né? Se às vezes o espírito não quer aceitar. Mas nós, independente, temos que nos doar. E eu vejo hoje a importância de sabermos dessa obrigação, desse dever que temos para com os filhos. Porque estamos deixando de ser pais, de ser atuantes. Estamos designando o nosso dever de lhes desenvolver, além de fisicamente, com alimentação e saúde física, mas de lhes desenvolver moralmente. E o desenvolvimento moral, ele se faz muito mais pelo exemplo, pelas atitudes, do que pelas palavras. E hoje nós estamos nos deixando substituir pelos professores, pelas mídias sociais, pelas atividades extracurriculares, para que eles possam estar ocupados, porque nós, pais, estamos muito ocupados. Estamos nos tornando trabalhadores afincos pelo nosso crescimento social, financeiro, e deixando de compartilhar a vivência com os nossos filhos. Principalmente, como diz a espiritualidade, até os 7, 9 anos de idade, que é a idade, né, limite, mais ou menos, da qual nós temos maior influência no desenvolvimento moral, espiritual e afetivo desse ser que nos foi designado, nos foi dado para esse cuidado. Nós temos essa obrigação. Imaginem vocês um espíritozinho que vem revoltado, sofrido, desenganado pelo amor, rejeitado. Quando ele chega num lar que é cheio de amor, a tendência dele voltar a acreditar no amor e no bem é muito maior. Agora, se ele já cai num lar em que os pais acham muito mais essencial estar todo dia no centro espírita fazendo alguma coisa, enquanto o filho está lá em casa na internet, nós estamos falhando com as nossas obrigações. Trabalhar no centro espírita é importante? Sim. Mas o apostolado, ou seja, o nosso trabalho, ele começa na nossa casa, no nosso lar. Aqueles com quem ali nós vivemos são aqueles para com quem nós temos as primeiras funções de trabalho moral, de elevação moral, através do amor. O amor que deveria ser abrangente a todos com que nós convivemos. Esse amor que a gente quer defender, esse amor que a gente aceita apesar de, nós temos a obrigação de desenvolvê-lo em nossos lares, mas devemos ter a pretensão de poder espalhá-los por todos aqueles com quem convivemos. Os ditos estranhos, não parentes.
não é da minha família, não tenho nada a ver com isso. Né? São palavras que a gente ouve, às vezes, muitas pessoas dizerem. Mas Jesus sempre nos falou: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Porque todos nós somos irmãos. Nossa mãe pode ser a mãe de todos. E nós temos essa obrigação de amar ao próximo como nós mesmos. Gestar o amor pelo próximo se faz muitas vezes muito mais importante do que gestar um filho consanguíneo. Muitos se revoltam quando não têm essa possibilidade, mas não sabem que a função de pai e de mãe, de orientador, de amante dos seus filhos, amante no sentido de quem ama, serve através do amor, ela consegue se estender a todos os seres da nossa caminhada. E muitas vezes, quando nós encontramos aquele filho adotivo, ele acaba se tornando muito mais semelhante conosco, física, moral, afetivamente, do que aqueles que nasceram do ventre daquela família, o ventre físico. Então, são coisas, quando eu comecei a ver os termos dessa doutrinária, tem várias coisas que a gente poderia citar, né? A importância da paternidade, da maternidade, os dois têm funções importantes. Hoje em dia eu costumo dizer, nada contra as mulheres trabalharem, galgarem funções, né, superiores em empresas, porém, nós temos que optar, na hora de termos filhos, de saber que um filho vai sempre precisar de uma postura de pai e de uma postura de mãe na família. O que eu falo de mãe e de pai é que nós, que somos assim, de uma geração um pouquinho mais atrás, né? Nós tínhamos a visão de mãe, era aquela pessoa que até então normalmente era só a mulher que exercia, né? Que estava em casa para nos acordar, para nos servir, para nos mandar à escola, para nos receber depois da escola, para fazer conosco as tarefas, para cuidar de nós quando estávamos doentes, para nos dar a bronca quando estávamos errados, o castigo quando necessário fosse. A mãe era aquele coraçãozinho cheio de folhinhas, cheio de desenho, de beijinhos e de amor. O pai era aquele que então saía, normalmente o homem, ia conseguir o custeio da família, né? Para pagar a alimentação, o estudo, a saúde daquela família, o teto. Isso justificava, então, que ele ficasse mais afastado. E aí ele tinha, às vezes, duas funções, que era, nos finais de semana, tanto chamar a atenção dos filhos, pelo que eles não fizeram, às vezes com a queixa da mãe, como também aproveitar aqueles momentos para estar então com os filhos, enquanto a mãe descansava limpando a casa, né? Fazendo as outras tarefas que o lar lhe exigia.
Ai, Maureen, tu estás tentando retroagir no tempo, voltar tudo como era antigamente? Não. Eu trabalhei fora, tive filhos que não gerei, mas consegui. E não só eu, como eu sei que muitas e muitas mulheres fizeram e fazem isso. Só que nós temos que aprender então a dividir as tarefas. Tem que haver alguém na casa que ocupe parte das tarefas da mãe, função mãe, que não significa uma mulher, pode ser um homem, como alguém que assuma as tarefas pai. O que hoje não significa também mais que seja um homem. Se o pai gosta mais de cozinhar, ele vai tratar mais da alimentação da família. Se a mãe tem mais desenvoltura para perceber a doença, das crianças, é mais atenta com os sinais, ela vai cuidar mais da área médica dos filhos. Mas se a mãe passa mais tempo trabalhando fora e o pai menos, quem sabe ele também não assume a função de ver as tarefas e fazer as tarefas com os filhos? E assim sucessivamente. Claro que o mundo mudou, claro que está tudo mais moderno, mas as necessidades, elas não mudaram. Todo mundo, em todo tempo, teve e terá a necessidade da atenção, do afeto, do carinho. Todos precisamos de um tempo para com aqueles que amamos. Então, nós temos que pensar nisso. Gestar é importante? Sim. Se você tem a condição de trazer ao mundo novos espíritos que esperam ansiosamente para vir cumprir as suas tarefas terrenas, faça. Se você não pode gerar, adote, contribua com tudo aquilo que lhe foi dado, com todo o aprendizado que você recebeu e adote. Todos serão seus filhos do mesmo peso. E também, é claro, se você disser, não tenho condições de ter um filho, seja a mãe de todos. Que antigamente era a tia querida, a solteirona da família que vinha, que olhava a gente, que dava uma atenção, que como normalmente trabalhava e não tinha mais nenhum dependente, conseguia dar uma balinha a mais, um denguinho a mais, quando aparecia para visitar. Todas essas funções são extremamente importantes e necessárias. E não é exclusivamente para o desenvolvimento dos nossos filhos. É principalmente para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. Muitas vezes a gente acha que está fazendo tudo pelos filhos, Mas é um engano. Eles estão fazendo tudo por nós, porque eles estão nos dando o direito de sermos melhores. Eles nos impulsionam a ser mais e mais. E todo esse trabalho que a gente diz que às vezes eles nos dão, nada mais é do que esse aprendizado, esse exercício de paciência, resignação, amor incondicional, postura firme, que nós temos que ter diante da vida, diante da nossa fé, manter nossos passos firmes, sermos exemplos, termos atitude, as quais eles consigam seguir com muito mais facilidade do que ouvir palavras que talvez
não cheguem até eles. Então, basicamente, o nosso tempo está expirando, né? E teria várias outras coisas que nós poderíamos conversar, mas lembrem, a vida, ela começa e ela começou muito antes de nós estarmos aqui encarnados. Nós apenas estamos passando por essa escola, vida. Mas a nossa morada, o nosso uniforme de vida é na experiência, na forma de espíritos livres, menos densos, e que vão se desenvolvendo cada vez mais, claro, com o nosso aprendizado durante essa escola chamada vida. E só para lembrar e para esclarecer mais um pouquinho sobre a questão da gestão, a questão 354 pergunta assim: como explicar a vida intrauterina? E a resposta é de que é da planta que vegeta. A criança vive, então a vida animal. O homem tem em si a vida animal e a vida vegetal, que se completam no nascimento com a vida espiritual. É claro, meus irmãos, né? Eu estou com uma filha que está a qualquer hora para me trazer a primeira neta, e é lógico que a gente vê o milagre, né, físico da transformação. É lindo, é fantástico, mesmo sabendo que ali é um serzinho, né, um corpo físico que está vegetando, tem uma vida animal, porque ele ainda não tem condições de viver sozinho. Ele ali é dependente completo daquele organismo chamado mãe, que está lhe acolhendo, daquele útero. Mas é fantástico você saber que vai sair um ser, né, do ventre, que ora é uma coisinha tamanho de um punho, onde se extrai uma criança de 3 quilos, 40 centímetros. É incrível, né? Mas mais incrível é saber que no primeiro sopro da nova vida no nosso plano, ali se instala um espírito necessitado do nosso amor, da nossa atenção, e que pode e irá muito contribuir para o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento. Então, que nossa mente, os nossos braços, o nosso pensamento estejam sempre voltados para a realidade do que somos, espíritos, aprendizes, e não para o que estamos, corpos, uniformes de uma vida, de um curso necessário, né? No qual, se passarmos com mais louvor, mais felizes estaremos. Mas que sabemos que, se por acaso tivermos dificuldade, sempre nos será dado uma nova chance. Que Deus esteja com todos nós, que as bênçãos da espiritualidade continuem a nos apoiar e a nos orientar em nossos passos. Muito obrigada.